Radar ANEFAC. Bem-vindos ao Radar ANEFAC, uma iniciativa que visa auxiliar a retomada da economia e dos negócios. Eu sou Davi Calaz, vice-presidente de administração da ANEFAC, e no programa de hoje vamos falar sobre agronegócios. E hoje nossos convidados são um grupo de peso, a Giovana Araújo, sócia responsável por Agribusiness Markets na KPMG, o Roberto Rodrigues, CEO na RR Life Consulting Business e Marcos Grigoletto, sócio de impostos na KPMG. Prezados Giovana, Roberto, Marcos, muito obrigado pela participação, é um prazer ter vocês aqui. Muito bem, eu vou começar fazendo algumas perguntas para algumas pessoas e aí depois nós vamos comentando, tá? Então, queria primeiro comentar aí fazendo uma pergunta para o Roberto. Tá? O setor de agro, ele, né, olhando historicamente, é o único que apresentou, né, nas últimas décadas um aumento de produtividade, né? Não só a produção, o crescimento, mas a produtividade aumentou muito, né? E aí a primeira pergunta é por que isso? Né? É por conta de fatores externos, é por conta de boom de commodity, é por conta de demanda, de desenvolvimentos e inovações que vieram lá de fora, ou tem também uma parcela das organizações, das empresas de dentro de casa? Roberto, mais uma vez, então, bem-vindo e a palavra é sua. Não, legal. Bom, eu agradeço aí pelo convite, parabenizo a todos aí pela participação, Davi, e também a ANEFAC, muito obrigado pela oportunidade. De fato, são todos os elementos que você comentou, todos eles contribuem bastante, têm contribuído bastante para o sucesso do setor do agronegócio brasileiro, não só internamente, como no mercado internacional. Mas eu destacaria a questão da tecnologia, da inovação, presente no campo, presente nas questões operacionais e estratégicas, presente também naquelas empresas, naqueles organismos que apoiam o setor. Então, a tecnologia realmente é de fato, um grande diferencial que contribui para o sucesso do agro. E o outro ponto, indiscutivelmente, é a grande demanda por alimentos, que vem aumentando, inclusive, mundialmente falando, e o Brasil tem se tornado, e tem se tornado ainda mais o grande responsável, o grande ator responsável pelo fornecimento de alimentos para a população animal e também para pessoas, né, no mundo inteiro. Perfeito, Roberto. Obrigado mais uma vez. E muito se fala, né, que talvez, né, o pessoal questiona se estamos à beira de um novo boom de commodities, né? Você pode comentar, Roberto, Sim. por gentileza? Claro. De fato, tanto que no ano de 2020, agora também em 2021, isso ficou bastante evidenciado no setor. A questão, por exemplo, dos preços das commodities contribuem, né, vão de encontro ao que você comenta. Esse cenário atual jamais foi imaginado, nem por produtores, nem pelas indústrias, tampouco pelos bancos, enfim, ou por especialistas do setor. A tal ponto de você ter a soja, por exemplo, atingindo R$170 a saca. Você vê o preço do milho, né, chegando a R$100 e até ultrapassou, e a arroba do boi chegando a R$300, e, aliás, ultrapassou nesse final de semana. Isso realmente vem de encontro ao que você acaba de afirmar, jamais foi imaginado, e esse boom se deve exatamente ao bom momento que o setor vem perpassando, aliado às problemáticas que o mundo enfrenta, né? Perfeito. Obrigado, Roberto. Prazer ter você aqui. A próxima pergunta que eu queria fazer era para a Giovana, e aí, Giovana, de novo, obrigado por estar aqui com a gente. Giovana, muito se fala de um eventual dilema entre o crescimento do setor de agronegócios e a sustentabilidade e preservação do meio ambiente. Eu queria ouvir de você se esse dilema é um dilema de fato real ou é um dilema falso, e se é possível crescer, o setor crescer, preservando o meio ambiente com sustentabilidade. O que você pode dizer para a gente em relação a isso, por gentileza? Olá, Davi. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Parabéns pela iniciativa. Né? Esse é um tema muito interessante, atual, né? Tem sido muito debatido. E eu acredito, sim,
que o crescimento do agro cada vez mais estará atrelado à questão do meio ambiente, da preservação do meio ambiente, mas eu colocaria num contexto mais amplo, que seria a sustentabilidade, né? Então, pensando nas questões socioambientais, né? Nós sabemos hoje que uma das dores, né, do crescimento... Primeiro, o agro é um setor que cresce, né? Então, é um setor que está crescendo aí, a renda real nos últimos 20 anos, né, da ordem de 4%, e para financiar esse crescimento, né, o agro precisa acessar o mercado de capitais, né? E o mercado de capitais hoje cada vez mais está pautado, né, por uma questão de mudança na percepção, na influência dos consumidores, por questões de riscos regulatórios, cada vez mais será pautado por aspectos socioambientais, né? Então, quando a gente pensa crescimento do agro, né, e sustentabilidade, é um casamento perfeito, né? Eu acho que para atrair o mercado de capitais e dar vazão, né, a todo esse potencial de crescimento do agronegócio no Brasil, esse casamento vai ter que acontecer. É um namoro, né? Mas esse casamento vai ter que acontecer e ele é muito bem-vindo. É o tal do ESG, né? ESG, né, Giovana? É isso que você está querendo comentar com a gente, né? Exatamente, né? Antigamente, quando a gente pensava no crescimento, na equação de valor de uma empresa, né, a gente avaliava só sobre o aspecto econômico. Mas cada vez mais os aspectos socioambientais vão integrar essa equação de valor das empresas, né? Então, é preciso entender quais são as externalidades socioambientais que o meu negócio está gerando. E é importante que elas sejam positivas, né? Para que realmente o real valor desse negócio reflita esse novo contexto, que não é apenas econômico, né? Ele é também socioambiental. Então, isso tem sim a ver com esse conceito do ESG. Perfeito, Giovana, excelente, né? A gente vê, né, inclusive agora pesquisas acadêmicas, né, que demonstram que, né, tratar desses assuntos gera valor de longo prazo. Davi, eu poderia fazer uma contribuição aí Por na favor, fala da Roberto. Giovana? Só para corroborar, eu acho tão interessante essa questão, essa abordagem, que na semana passada foi publicada aí a primeira emissão de CRA verde, né? Que foi um CRA sustentável, em consonância não somente com as questões financeiras e econômicas, conforme bem frisado pela Giovana, mas considerando, sobretudo, os aspectos socioambientais, os aspectos de sustentação, de preservação, senão sobre o custo dele não acontecer. E agora já se fala numa nova operação nessa linha, talvez seja o maior valor captado no mercado externo para investimento no agronegócio brasileiro, mas em consonância com essas regras de sustentabilidade. Então, achei importante fazer esse comentário aí. Tão importante é essa pergunta que você fez e a resposta que a Giovana nos concedeu aí. Excelente, perfeito, Roberto. Obrigado pela contribuição. Agora eu queria perguntar para o Marco. O Grigoletto, acho que vale a pena dizer também que, além da posição na KPMG, ele também é o nosso diretor regional para o Centro-Oeste. E aí, Grigoletto, você que aí está no Centro-Oeste, longe aí muitos de nós aqui, né, a sede da NEFAC fica em São Paulo, às vezes a gente tem uma ideia do setor, do empresário, do trabalhador, das organizações um pouco diferente do que é a realidade. Queria te perguntar um pouquinho qual que é o perfil dessas empresas, ou melhor, né? Existe um perfil típico de uma empresa do agronegócio? Olá, Davi. Davi, muito importante a sua pergunta, interessante a sua pergunta, né? Porque às vezes o empresariado que está nos grandes centros, né, as pessoas que estão no eixo aí de Rio-São Paulo, por muitas vezes eles não têm a dimensão, né, de como que o setor do agronegócio ele atua nas outras regiões. E trazendo a minha experiência, né, aqui do Centro-Oeste, eu diria que grande parte, né, a maior parte do setor ainda ele vem de empresas familiares, né, que ainda sofrem, né, com a carência da sucessão, né,
que hoje acabam vindo a terceira, a quarta geração. E eu diria também que um paradigma que vem sendo quebrado com relação ao setor do agro das outras regiões é da eficiência das empresas, né? As empresas têm altas tecnologias, preocupação muito grande, avançada com o meio ambiente, né? Eu trago até exemplos aí de rastreabilidades de produtos, né? Que hoje, como a exportação, né, de produtos agropecuários do Centro-Oeste, ela tem um volume bem significativo, essas empresas são obrigadas a atender regras e normas internacionais e hoje elas estão bem avançadas, né? É impressionante a gente observar isso. Porém, né, eu queria citar aí para você um grande desafio que as empresas aí do agro ainda têm nas regiões distantes do eixo Rio-São Paulo, que são o deslocamento, né, da produção. Hoje tem um desperdício muito grande dos produtos, né, alimentícios até a chegada no consumidor final. E a gente pode dizer aí que, por estudos, né, de grandes instituições, que mais de 70% da produção, né, elas são escoadas via rodovias, né, e a gente acaba perdendo grandes eficiências com relação a isso. Perfeito, Marcos. Alguma tendência em vista de melhorar esse cenário desse desafio logístico, Marcos? Eu acho que há uma grande movimentação dos empresários, né, e também do governo com relação ao uso de tecnologias, de investimentos, há uma busca muito grande de investimentos para a gente conseguir sanar essa dependência, né, que a gente tem hoje do escoamento das mercadorias via as rodovias. Mas, além de tudo isso, eu conseguindo investimento, conseguindo mudar um pouco a forma de deslocar esse produto, ainda a gente tem um desafio maior, que é a carga tributária, né? A carga tributária, principalmente logística, ela é muito elevada, né? Isso prejudica, inclusive, os investimentos, né, em compras de máquinas, equipamentos, caminhões, entre outros itens que são necessários aí para que eu tenha toda a minha cadeia de suprimentos com uma maior eficiência, com menor custo para o meu produto final. Excelente, Marcos. Vou pegar carona nessa sua pergunta e abrir para a Giovana e para o Roberto, respeitando a ordem, né, da delicadeza, vou primeiro perguntar para a Giovana se você gostaria de acrescentar ao que o Marcos está falando alguns outros desafios ou perspectivas para esse setor. Nós pensamos o Centro-Oeste, né? Eu acho que tem um movimento importante acontecendo. Eu gostaria de destacar aqui, por exemplo, o estado do Goiás, hoje já é o terceiro maior produtor de grãos do Brasil. E tem a perspectiva, né, de melhoria logística com o transporte ferroviário. Então, essa conexão, né, da concessão da Rumo agora a Ferrovia Norte-Sul, né, e a expectativa de escoamento aí via Porto de Santos, né, a gente sabe também que a própria Rumo tem um programa robusto de investimentos na malha ferroviária, né, para os próximos anos. Então, eu vejo esse desafio de logística sendo endereçado do ponto de vista ferroviário, que faz todo sentido, tá? E que vai dar um dinamismo ainda maior para polos que estão se destacando do ponto de vista de produção de grãos e outras culturas, né? O tomate, por exemplo, que é, por exemplo, o estado do Goiás. Tá? Então, eu olho com otimismo a questão da logística ali do centro-oeste do Brasil, olhando os investimentos na malha ferroviária. Perfeito. Alguma chance de escoar por cima, pelo norte? Existem uma série de projetos para escoamento, né, dessa oferta, né, do Centro-Oeste. Então, você tem ali o Noroeste do Mato Grosso com rotas predominantemente por cima. Já houveram benefícios aí, melhorias, eu diria, no escoamento com a duplicação da 163,
né? Existem outros projetos para melhorar a logística ali do Mato Grosso. Agora, a logística é algo que acontece com o horizonte de investimento, é um horizonte longo, né? Mas, então, esses benefícios vão acontecendo e sendo capturados aos poucos. Mas ali é o nosso grande potencial de crescimento de oferta do agronegócio, né? Pensando em grãos. E tem muita solução sendo desenhada e sendo executada para maximizar, melhorar essa logística. Obrigado, Giovana. Roberto, quer acrescentar algum outro desafio ou tendência? Sim, acho que dentro dessa linha que foi comentado pelo Marcos e pela Giovana, eu consideraria aí também o fato de que agora, recente, tem a questão da construção da Ferrogrãos, né? Que é aquela ferrovia que liga o norte, aí, o centro-oeste, Sinop, até o porto, até os portos, né? Lá em cima, Barcarena, Miritituba e Itaqui. Então, assim, isso é um grande marco divisor para escoamento de grãos do centro-oeste para o porto, saindo por uma outra via que não o Porto de Santos ou de Paranaguá ou outros portos no sul do Brasil. Então, assim, eu acho que realmente os investimentos para o agronegócio na questão do escoamento estão sendo realizados, estão sendo feitos. Claro que o desafio é grande, tem muita coisa por melhorar, mas eu destacaria esse ponto aí, essa ferrovia e também algumas rodovias que estão sendo melhoradas, né, em prol desse escoamento aí, sobretudo no centro-oeste e na região norte. Excelente, né? Assim, tudo indica, né, e os dados mostram que é um setor cada vez mais importante, cada vez mais essencial, e nesse sentido a ANEFAC não pode estar longe nem fora desse setor. Então, queria finalmente, como última pergunta, pedir para o Marcos falar um pouquinho sobre, né, o que a ANEFAC está pensando em fazer em termos de conteúdo, em termos de eventos, né? O que a ANEFAC está pensando para o agronegócio em 2021, Marcos? Olá, Davi. Bom, a ANEFAC se estruturou, né, durante esse período para atender esse mercado do agronegócio, né, com executivos e diretores, né. Falando um pouco no calendário da ANEFAC, a gente pretende durante todo o ano trabalhar com podcasts, né, tanto discussões técnicas, debates com os executivos, né, de várias empresas. Existe um calendário para isso, né? E dentro desse calendário existem vários temas que a ANEFAC pretende discutir, separando por temas de economia, administrativos, contabilidade e tributação, e sempre focado no desafio do setor, né? Quando a gente olha aí o desafio do setor para o próximo ano, a gente visualiza aí que o ESG, né? Pensando um pouco no meio ambiente, no social e na governança, vai ser um tema que está dentro da nossa agenda, será muito debatido. A parte de cadeia de suprimentos, mercados de capitais e as tecnologias diversas utilizadas no setor como um todo, né? Eu acho que esses são os 4 principais temas aí, não se limitando a eles, né? Mas que a gente nós teremos aí calorosos debates durante esse ano. Perfeito, Marcos. Queria então agradecer demais, Marcos, a você, Giovana, você, Roberto. Tenho certeza que acompanharemos muito durante o ano, junto com outros especialistas em relação a esse setor. Essa foi mais uma entrevista do programa Radar ANEFAC, com conteúdo novo toda terça-feira, toda quinta-feira. Siga conectado conosco, um grande abraço e até a próxima. Radar ANEFAC.